De novo, boa noite aí, pessoal. Vou falar um pouquinho aí da parte de instalações elétricas. Eu vou dar uma retomada na questão do levantamento de cargas, para daí a gente dar prosseguimento aí nas próximas etapas, que seriam a parte de cálculo de potência ativa total, cálculo de demanda, começar a fazer a parte de simbologia gráfica, divisão dos circuitos, determinar os dispositivos de proteção. Então, vamos seguir todas essas etapas aí, retomando aí, né, a parte inicial, que seria o levantamento de cargas. Bom, seria o levantamento de cargas, né? O levantamento de cargas, o levantamento das potências, ele é feito mediante uma previsão das potências de iluminação e tomadas a serem instaladas, possibilitando assim determinar a potência total prevista para a instalação elétrica residencial. Então, basicamente, né, a NBR 5410, ela vai dar algumas prescrições, né, de cargas mínimas que a gente tem que determinar para a nossa instalação elétrica, sendo que ela vai determinar a questão do número mínimo de luminárias, bem como as potências mínimas das luminárias, o número mínimo de tomadas de uso geral, bem como a potência mínima dessas tomadas, vai também determinar, né, a quantidade mínima de tomadas de uso específicos e as potências referentes a esses equipamentos. Então, começando pela parte do levantamento de iluminação, o que a gente entende é que todo ambiente ele vai ter que ter um ponto de iluminação. Esse é o básico que a gente absorve ali da NBR 5410. Então, todo ambiente ele precisa de um ponto de iluminação comandado por um interruptor na parede. A potência mínima para essas luminárias, né, a gente vai seguir a regra das áreas. Então, uma área igual ou inferior a 6 metros quadrados, a gente vai ter um ponto de iluminação com 100 volt-ampere. Para áreas que são superiores a 6 metros quadrados, a gente vai determinar 100 volt-ampere para os primeiros 6 metros quadrados e depois somar 60 volt-ampere para cada aumento de 4 metros quadrados inteiros dessa área. Então, para exemplificar, né, se a gente tiver aí uma área de 10 metros quadrados, a gente teria um ponto de iluminação com 160 volt-ampere. Lembrando que aqui na parte de potência de iluminação, a gente sempre vai considerar somente os aumentos inteiros, né? Quando a gente verifica a parte de tomada, a gente considera os incrementos de fração. Então, número mínimo de pontos de tomadas, a gente vai também determinar aí a partir da utilização de cada cômodo. Se ele é um cômodo dependência geral, com uma área inferior a 6 metros quadrados, a gente tem que determinar um ponto de tomada. Quando a gente tiver cômodos ou dependências com uma área superior a 6 metros quadrados, a gente vai ter que ter um ponto a cada 5 metros ou fração. Para áreas de serviço, um ponto a cada 3,5 metros, ou fração do perímetro, e para subsolos, varandas, garagens, áreas externas no geral, um ponto de tomada pelo menos. E no banheiro também um ponto de tomada pelo menos junto ao lavatório. Isso é o número mínimo de pontos de tomada que a gente tem que considerar. Lembrando que na hora da gente realmente fazer o projeto elétrico, o que a gente vai determinar é, através do mínimo, né, a gente tem ele como referência, a gente vai verificar a partir do layout da planta, a partir da conversa com o cliente e tudo mais, qual que é, de fato, a quantidade de tomadas que a gente vai colocar em cada ambiente. Mas isso é a regra geral prevista aí pela NBR 5410. Sendo que a potência de cada tomada de uso geral, né, ela vai ser determinada também de acordo com o uso do ambiente. Em áreas de serviço e banheiro, a gente determina que para as primeiras 3 pontos de tomada vão ser de 600 volt-ampere, ou seja, se a gente tem uma cozinha com 6 tomadas, as primeiras 3 têm que ser de 600 volt-ampere e as demais 3 podem ser de 100 volt-ampere. Cômodos ou dependências gerais, a gente vai considerar uma potência de 100 volt-ampere por ponto de tomada. Então, vamos considerar que a gente tem um cômodo geral, um quarto, que ele tem um perímetro de 14 metros, então a gente teria que ter no mínimo um ponto de tomada a cada 5 metros de fração. Então, teríamos que ter 3 tomadas no mínimo. Quanto que seria a potência de cada tomada dessas? 100 volt-ampere, porque é um cômodo ou dependência geral. Então, por exemplo, se a gente tiver um banheiro, no banheiro a gente precisa de pelo menos um ponto de tomada de uso geral, e a potência desse ponto vai ser de 600 volt-ampere. É isso que a gente entende da NBR 5410.
Continuando, a gente tem a determinação aí para o levantamento de cargas das tomadas de uso específico. Então, basicamente, o que a gente entende? Que a quantidade de tomadas de uso específico, ela vai ser igual ao número de aparelhos que sabiamente vão estar fixos em um determinado ambiente. Então, por exemplo, um chuveiro, um ar-condicionado, um compressor, então, equipamentos que vão ficar fixos em um determinado ambiente e que também geralmente tem um consumo aí, uma potência mais elevada. A potência mínima dos pontos de tomada de uso específico, ela vai ser condizente com a potência nominal em watts do equipamento. Então, se eu quero determinar qual que é a potência de uma tomada de uso específico que vai alimentar um chuveiro, é só eu saber qual que é a potência do chuveiro que eu vou instalar. Levando em consideração, então, todos esses critérios de levantamento de carga, tanto a parte de iluminação, então o critério das áreas, e depois o levantamento das tomadas de uso geral, a partir desse critério dos perímetros, a gente consegue fazer a previsão de cargas mínimas através da NBR 5410. Então, tem aí um exemplo, né, de uma instalação, né, de uma casa. Então, temos aí a planta abaixo, terreno de 9 por 20 metros. Então, temos aí um dormitório, uma cozinha, 2 banheiros, o hall, a varanda, o pátio e a garagem. E aí foram realizadas, né, todos os levantamentos de cargas mínimas a partir desses critérios que nem a gente comentou. Então, no dormitório, né, com uma área de 12 metros quadrados e um perímetro de 14 metros, a gente teve o quê? Uma potência de iluminação de 160 volt-ampere e uma quantidade mínima de tomadas de 3. Então, 3 tomadas com potência cada uma de 100 volt-ampere. Sendo que no quarto a gente tem uma tomada de uso específico, que seria um ar-condicionado de 9.000 ou 12.000 BTU, dependendo aí também do conforto que o cliente estiver exigindo, dependendo de outras circunstâncias, né, a gente pode colocar um ar-condicionado de 9.000 ou 12.000. Então, a potência aqui do ar-condicionado, né, 1.000 watts, isso tudo como se a gente tivesse feito, então, esse levantamento de carga para esse dormitório. Se a gente for levar em consideração a cozinha, então a cozinha ela tem uma área de 9,97 metros quadrados, o que vai dar para a gente uma potência de iluminação de 100 volt-ampere, né? Então, se ela tivesse aqui completando 10 metros quadrados, a gente teria uma potência mínima de 160. Como não completou os 10 metros quadrados, então a gente tem uma potência mínima de 100 volt-ampere. O perímetro 12,70, dividindo lá pelos 3,5 metros, né, para cada ponto de tomada, teríamos que ter no mínimo 3 pontos de tomada. A potência para cada ponto de tomada na cozinha, né, para as primeiras 3 vão ser de 600 volt-ampere. Logo, então aqui a gente tem 1.800 volt-ampere, né, de potência de tomada de uso geral na cozinha. Isso pela condição das cargas mínimas na NBR 5410. E considerando uma tomada de uso específico, que é sempre interessante considerar, né, uma torneira aquecida, uma torneira elétrica, com uma potência de 4.500 watts ali localizada na cozinha. Isso seriam as previsões mínimas. Mas para a gente o interessante é realmente observar o layout, né, da casa, bem como conversar então com o cliente, com o arquiteto, com o projetista que realizou, né, essa planta, para entender como que foi pensado a disposição dos eletrodomésticos, dos eletrônicos, para a gente poder então realmente fazer uma previsão melhor desses pontos de tanto de iluminação quanto os pontos de tomada de uso geral e específico. Então, aqui o que eu considerei como previsão de cargas pelo projetista. Né? Então, no quarto, a gente tinha ali um mínimo de 3 tomadas, então coloquei 6 tomadas. Na cozinha, no mínimo de 3, coloquei 4. Poderia ser um pouco menos conservador aí, colocar mais tomadas até, né? Dependendo aí observando como que vai ser utilizado esse ambiente. O que mais? Na varanda, coloquei 4 tomadas, 2 pontos de iluminação de 100 volt-ampere. No pátio também 2 pontos de iluminação de 100 volt-ampere. E na garagem, 4 arandelas, cada uma com 100 volt-ampere. Aqui ficou com 200, mas ficou 4 pontos de iluminação de 100 volt-ampere cada um. Depois vou dar uma corrigida nessa tabela. Certo? Então, essa é como a gente faz a previsão de cargas,
né, da nossa instalação. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer para a nossa instalação.